aqui na nossa igreja mãe, na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, meus irmãos. Sou grato a Deus por essa grande oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite. Muito obrigado, pastor presidente Ismael, pela confiança que o Senhor nos dá a nós, toda a diretoria e todos os irmãos que estão aqui nesta noite. Eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para nós nesta noite, irmãos. Aproveitando que você está de pé, no livro de 1 Samuel, capítulo 17 da palavra do Senhor, irmãos, versículo a partir do 24, 25, 26, 27 e 30 da palavra do Senhor, irmãos. Para que os irmãos possam entender, a minha Bíblia é King James atualizada, irmãos. Eu vou ler e os irmãos acompanhem a palavra do Senhor, irmãos. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando, esbravejando, recuaram apavorados. Os israelitas comentavam entre si: viste que aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas ao que vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E os homens lhe responderam que antes havia comentado e lhe contaram sobre a recompensa para que conseguisse aniquilar Golias. Versículo 30. Então Davi deixou e procurou outra pessoa, propôs-lhe a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Vamos orar, irmãos. Querido Pai, queremos agradecer essa oportunidade, Senhor, nesta noite, de ministrar a Tua palavra, Senhor. Tu sabes que eu preciso do Senhor, Pai, da Tua graça, do Teu direcionamento, do Teu Espírito Santo. Esse é Teu povo, meu Pai. Ministra os corações e a vida deles, meu Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus, para a Tua glória, meus irmãos. Pode se sentar, meus amados irmãos. Quero agradecer a oportunidade que a minha esposa, mais uma vez, está comigo, uma companheira, que nesses 24 anos tem me ajudado bastante, viu, meus irmãos? Minhas duas filhas ali, Maria, né? Uma é filha mesmo e a outra é uma filha que a gente aprendeu a amar, graças a Deus, né? Meus irmãos, fico alegre de estar nesta noite, juntamente com os nossos irmãos. Passou um filme aqui, pastor Ismael, para mim, porque eu sou convertido há 28 anos, e há 27 anos, aqui do lado direito meu, havia um tanque batismal aqui na garagem. O pastor presidente é o pastor Gilberto de Paula, a quem a gente tem um carinho muito grande, né? Então foi aqui que começou tudo, e eu nunca muito imaginava estar ministrando aqui na garagem, pastor. Então é uma honra muito grande estar aqui diante desses obreiros, homens de Deus, a qual o Senhor tem capacitado e abençoado para estar aqui dentro dessa obra. Mas vamos lá, dentro desse texto, irmãos, eu separei 3 pontos específicos para nesta noite a gente possa meditar um pouco na palavra de Deus. Vou falar um pouco de um lugar geográfico, que é o vale. Vou falar de um sentimento que todos nós temos, que é o medo. E eu vou falar de uma função do nosso corpo, que é a visão. Então, o que nós entendemos por essa palavra que a gente leu aqui nesta noite? Davi foi inspirado por aquilo que o rei Saul oferecia para o guerreiro poder vencer Golias. O texto nos informa isso. O texto nos motiva a isso. Ainda que Davi, um jovem adorador, alguém que serve a Deus, alguém
que é segundo o coração de Deus, a gente vê que ele se interessa por aquilo que Saul estava oferecendo. E o que Saul estava oferecendo? Riquezas para quem vencesse Golias, a filha do rei, e isenção de impostos à família de seu pai. Se eu pudesse escolher hoje, irmãos, riquezas nós temos, pastor. Riqueza, nós já somos ricos em Cristo Jesus. Eu sou bem casado, aleluia, porque o Senhor já me deu a sua filha, aleluia. Mas uma coisa, morando no Brasil, eu pediria isenção de impostos para minha família, irmãos. Quem não gostaria disso, isenção de impostos, irmãos? Amém? 1 Samuel aqui, no capítulo 17, do versículo 3, no final dele fala que havia um vale entre eles. Havia um vale entre os dois exércitos. O exército filisteu e o exército de Israel. E o texto nos informa ainda que os filisteus acamparam num lugar conhecido como Éfes Damim, fronteira sangrenta, um lugar de limite de sangue. Era acostumado ter batalhas neste lugar. Era acostumado ter guerras neste lugar, lugar sangrento, lugar onde os dois exércitos sempre estavam reunidos para batalhar, irmãos. E olha, eu quero trazer algo para você nesta noite, para que você entenda alguma coisa da palavra do Senhor. O vale tem muitos benefícios para a nossa vida, irmãos. O vale é um lugar de oportunidade e crescimento para nós. Você entende isso? Você entende que Deus pode te honrar e te abençoar nos vales que Ele permite que você desça até eles, que você enfrente as circunstâncias adversas e possa conseguir a sua vitória, aleluia, porque Deus quer fazer pessoas crescerem nesta igreja, irmãos. Deus quer fazer uma igreja forte, uma igreja vitoriosa em Cristo Jesus, mas nós temos que descer vales para conseguir vitórias, irmãos. Temos que descer vales, irmão. Me lembra... Nós, em junho agora, no dia 6, foi comemorado 80 anos, a qual os aliados entraram ali na França, na Normandia, no dia D. Por que dia D? Porque era o dia decisivo, irmãos. Era o dia que eles mudaram a história da Segunda Guerra Mundial. Mas teve um sacrifício muito grande ali. Porque naquelas 5 praias que ali foram invadidas pelos exércitos aliados, muitos jovens morreram ali, irmãos. Muitos jovens fizeram a diferença naquele lugar. Estavam debaixo das metralhadoras dos alemães, morreram na praia, não chegaram, muitas das vezes, nem pisar nas areias. Mas aquele dia mudou a situação, porque eles enfrentaram aquele lugar de adversidade, aquele lugar que eles puderam escrever o nome deles e ser lembrado até hoje na mudança dessa situação. Às vezes, irmãos, a gente precisa lutar, nem que for até a morte, irmãos, para que a gente possa ser lembrado, irmãos. Para que os nossos filhos possam ser lembrados, para que a nossa geração possa ser lembrada, para que a gente possa fazer a diferença nesta terra. Então a gente entende que essa é uma oportunidade que Deus nos dá, quando a gente desce até o vale. E muitas das vezes a gente não entende isso, muitas das vezes a gente não compreende isso, porque é um lugar de sofrimento, é um lugar de renúncia, é um lugar áspero, é um lugar de dificuldades, é um lugar que muitas das vezes nós como cristãos não queremos estar, mas é neste lugar que nós crescemos, irmãos. É nesse lugar que somos lapidados como cristão verdadeiro. É neste lugar que a raiz de cada cristão, ela começa a se aprofundar e nos manter de pé como uma boa árvore plantada junto a ribeiros, cujo fruto dá na estação certa e cujas folhas não caem,
porque ele passa pelo deserto, pelas adversidades da vida, pelas situações, mas ele permanece firme e forte. Você crê nisso? É dessa forma que Deus quer nos lapidar, irmãos. E o vale é um lugar que Deus está mudando algo em nós, irmãos. Deus muda algo em nós quando nós estamos no vale. Você sabia disso? Deus trabalha no nosso interior, pastor Ismael, quando nós estamos no vale. Porque Ele enxerga de uma forma que eu e você não enxergamos. Uma forma diferenciada, porque Ele conhece o nosso coração. Em Gênesis capítulo 32, versículo 22, nós vemos Jacó sendo mudado. Deus muda Jacó porque Deus conhecia o coração deste homem. Até então, era um homem usurpador, enganador, alguém que tinha passado o seu irmão para trás, alguém que fazia as coisas erradas. Então, era necessário que ele passasse pelo vale de Jaboque. Ele teve um encontro com Deus naquele vale. Ele foi transformado naquele vale pelo encontro que ele teve Deus ali. Aleluia. No vale, Deus está lá no vale, meus irmãos. Deus se encontra lá no vale para mudar a vida das pessoas, meu. No caso de Jacó, Deus queria mudar o seu caráter. Porque quando ele dialoga ali com o anjo, o que ele fala? Que ele não largaria o anjo enquanto ele não recebesse a sua bênção, irmãos. Então, lá no vale, irmãos, não larga. Continua firme, vai avante, para que você receba aquilo que você precisa para a sua vida. Qual é o seu nome? O meu nome é Jacó. Um nome que ele não estava gostando mais. Um nome que precisava ser mudado, um nome que precisava ser transformado. Mas aí o anjo olha para ele: não, você não vai ser mais enganador, você vai ser príncipe, você vai ser Israel de Deus, aleluia. Deus quer mudar caráteres de pessoas, Deus quer transformar vidas através da presença do seu Espírito Santo, aleluia. No vale nós mudamos, irmãos. Nós vemos as nossas necessidades, as nossas limitações, nós vemos as nossas fraquezas, Hélio. A gente vê tudo aquilo que nós não conseguimos realizar e fazer, mas é lá no vale que Deus nos abençoa, irmãos. E eu vejo uma passagem também de Ezequiel no capítulo 37, versículo 3 e 4 da palavra de Deus. A gente vê um vale de ossos secos, a qual Deus leva o profeta Ezequiel para aquele vale, para aquele lugar. E lembre, era um vale de ossos secos, sequíssimos. E ali o diálogo que o profeta tem com Deus, e Deus diz para ele: poderia esses ossos reviver? Ele disse: tu sabes, Senhor, tu podes fazer todas as coisas. E ele diz para ele: então profetiza, fala a palavra. Então você entende que você tem que falar a palavra de Deus nos vales de ossos secos, no lugar de sequidão da sua vida, no lugar que você está passando hoje. Ou você vai ser profeta, ou você vai ser osso no vale. O que você quer ser? Profetiza nessa situação adversa da sua vida. Use o poder da palavra de Deus. A palavra tem poder para mudar vidas, para transformar corações. A palavra de Deus mudou a minha vida e mudou a vida de você. Aleluia. Esta é a palavra do Senhor. Ela não volta em vão, sem fazer aquilo que ela está designada, sem transformar as nossas vidas, sem mudar cada um de nós. Mas esse é o vale. Mas eu quero falar no segundo ponto aqui de algo, de um sentimento que muitas das vezes nos paralisa, que é o medo. Nós como cristãos, irmãos, como todos os seres humanos, a gente sabe que o medo é uma sensação, de uma consequência, de uma liberação de hormônios. Como que a adrenalina, que causa uma imediata aceleração dos batimentos cardíacos, sob um perigo real ou imaginário. Quantas pessoas que sofrem por causa do medo e não conseguem tomar decisões, irmãos? Quantas pessoas ficam paralisadas por causa do medo? Golias estava por 40 dias afrontando o exército ali, um homem forte,
um homem valente, experimentado na guerra, e ele se apresentava diante do povo ali, e pedindo alguém que pudesse lutar contra ele, e aí não aparecia ninguém, diante daquela afronta, ninguém se candidatava, Saul não tinha, eles estavam apavorados. Existe um medo natural do ser humano para a preservação da vida, mas nós temos que romper o medo para alcançar as vitórias que nós necessitamos, romper. Aleluia, rompa o teu medo nesta noite, aquilo que está te paralisando, aquilo que não está deixando você avançar. Anuncie a palavra de Deus, viva a palavra de Deus com coragem. Deus te chamou para fazer a diferença nesta terra, aleluia. Então rompa o medo, vai para frente, caminhe para frente. Alabre as que manchovias. O medo é uma arma que o inimigo usa contra as nossas vidas. É uma arma que ele é especialista para nos paralisar. Se ele percebe que nós temos medo, aí ele vem com tudo, irmãos. Demonstra o medo perto de um cachorro para você ver. Dependendo do cachorro, para você ver. O cachorro, ele cheira o medo do ser humano. Sabe por que cachorro, ele morde criança pequena? Porque ele vê uma criança pequena que não seja de adversidade para ele pelo tamanho dela. Sabe por que ele morde mais os idosos? Por causa do odor. Então, tem certas circunstâncias que Satanás, ele vê de longe. Ele cheira de longe. Então, meus irmãos, lute com a garra que Deus está te dando e não deixe o inimigo usar esta arma contra a tua vida. É claro que nós temos os nossos medos, as nossas dificuldades. Cheguei aqui, pastor, estou com medo de pregar a palavra do Senhor, porque eu sei a responsabilidade que é pregar a palavra de Deus. E ai de nós se perdemos esse temor de pregar a palavra de Deus, aleluia. Aí nós podemos ir embora, irmãos, porque o temor faz parte dos nossos corações, porque nós sabemos que vamos dar conta de tudo isso. Por 40 dias ele afronta. E ele paralisa um exército, irmão. Paralisa um exército, irmão. Sabe o que é isso? Pessoas paralisadas, pessoas que têm uma chamada grande. Tem pessoas que têm chamada grande aqui nesta noite. Tem pessoas que são chamadas, que têm promessas grandes, mas estão paralisados pelo medo, pelas circunstâncias que viveram, por tudo que aconteceu. Se levante nesta noite, meu amado. Se levante nesta noite. É uma noite de renovação. É uma noite de vitória. É uma noite de conquistas. Aleluia. Rompa isso, avive a sua vida espiritual. Se levante, se você não orava mais, vai orar. Se você não jejua, vai jejuar. Busque a palavra de Deus, que tem poder para mudar todas as nossas vidas. Aleluia. As pessoas paralisam as suas vidas por causa do medo, irmãos. Esses dias tinha uma moça, uma irmã, ela nunca dirigiu. Isso aqui vai para as irmãs ou para alguém que não sabe dirigir, irmãos. Então ela sempre dependia do marido, e o marido veio falecer. E aí ela falou: olha, eu tenho um carro tão bom lá na garagem, eu não sei dirigir. Falei: vai, filha, vai tirar sua carta, vai avançar, você pode, você consegue. E ela está tirando a carta, e ela está conseguindo romper aquele medo. Rompa os medos, rompa com todas as barreiras, vai à frente, conquiste. Vai para frente. Deus te capacitou para isso. Deus deu graça para você. O medo deixou até os discípulos do barco apavorados. Em Marcos capítulo 6, 49. O medo faz a gente ver coisas que não existem, pastor Ismael. Sabe, a gente começa a imaginar coisas que não existem. O medo apavora. Tem gente que não consegue correr diante do medo. Tem pessoas que desmaiam. Tem pessoas que passam por dificuldades grandes por causa do medo. O medo é terrível. Se nós não conseguimos controlar esse tipo de situação, a gente não sai do lugar, irmãos. A gente não avança. A gente tem a promessa de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor não nos deu um espírito de covardia. Não nos deu um espírito para ficar parado. A igreja tem que avançar. A igreja tem que caminhar. A igreja tem que avançar sobre o inimigo, para que a gente possa falar do amor de Deus àqueles que necessitam. Ou vamos ficar vendo fantasma.
vamos ficar paralisados, irmãos. Mas tem uma palavra para você no Salmo 56, versículo 3, que o salmista diz assim: todavia, quando o medo me atacar, confiarei em ti, Senhor. Confiarei em ti, meu Deus. Se o medo está batendo a tua porta, confia nele, aleluia. Porque ele é Deus na sua vida, aleluia. E ele é maior que tudo. Ele é maior que tudo. Então avance, igreja. Avance, AD de São Carlos. Avance, AD de todo o campo de São Carlos. Avance, pastores, avance, obreiros, avance, igreja, porque Deus é contigo nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Vamos para o terceiro tópico nesta noite, irmãos. Eu vou falar sobre a visão aqui. Há uma diferença entre ver e enxergar, você sabe disso? Entre ver e enxergar há uma diferença muito grande. Ver e enxergar são ações bem distintas, uma vez que envolve duas áreas diferentes do nosso cérebro. A consciência visual e a atenção são mecanismos que atuam distintos, que a nossa mente compreende de modos também diferentes. Aquilo que vemos e percebemos à luz dos nossos olhos, porquanto nem tudo que parece é. Você já passou por isso? Olhou algo no chão, imaginou que pudesse ser um bicho, alguma coisa ali, aí quando você chega perto, não tem nada a ver, é um pedaço de galho, é alguma coisa. Porque a mente trabalha dessa forma, a consciência visual. Então, isso quer dizer que a parte do nosso cérebro que usamos para ver é uma. E aquela que usamos para nos concentrar numa imagem é outra. Repara para você pode estar passando num museu, num quadro, você passa, olha, vai embora. Então a tua visão não é concentrada muitas das vezes. Você teve uma visão, mas você não entrou no mecanismo de concentração, no mecanismo que faz você focar naquilo. Por que tem muitas pessoas que param diante do quadro e ficam olhando os detalhes? Mulher vê muito detalhe. Homem não vê, pastor, homem não vê. Mas mulher é detalhista. Quer ver mulher que é detalhista? Quer ver uma prova disso? Eu posto para você aqui hoje. As mulheres olham bastante nas roupas das outras mulheres. E ai delas se elas repetirem roupa. Nossa! Elas não são detalhistas nessa parte? Porque elas lembram que a irmã, você irmã que veio na roupa na semana passada, está voltando hoje aqui. A irmã está lembrando que você viu a roupa, viu? Porque ela é detalhista, ela está olhando. É uma brincadeira aqui, irmãos. Mas é a concentração, é a visão. Então isso tem muito a ver aqui. Então, o que é? Seja, nem sempre o que vemos é aquilo que estamos enxergando na realidade. Nem sempre é aquilo. Então nós somos enganados por isso tudo. Por quê? Enxergar está no superficial. Naquilo que vemos sem analisar, irmãos. Então, ver, você tem que ver nesta noite. O ver consiste em focar a atenção e buscar uma visão mais aprofundada do objetivo. Então, o que aconteceu? Um exército inteiro estava paralisado, porque ele estava apenas enxergando Golias. Mas eu vejo um Davi vendo, concentrando naquilo que ele ia fazer, irmãos. Concentrando no objetivo. Você tem que ver nesta noite. Você tem que se concentrar nesta noite. Na batalha, naquilo que Deus está te mostrando. Porque Ele fez a diferença. Você também pode fazer. Aleluia. Aleluia. A gente vê algo quando Deus pega 12 espias. E o que Ele faz? Manda os espias lá. Para quê? Ver. Observar. Entrar na terra e ficar por 40 dias ali observando, e eles voltam. Apenas Caleb e Josué têm informações boas.
E eles não são negacionistas, não, porque eles falam, não, lá tem gigante, pastor Ismael. Lá tem gigante, sim. Ó, mas a terra é boa, tem um fruto bom. Mas só que também tem gigantes lá. Também tem gigante, eles falaram. Mas os 10 espias, pela visão deles, não tinha condições de entrar naquele lugar, pastor. Não tinha condições de conquistar aquele lugar. Mas Caleb e Josué é diferenciado, irmãos. Aonde estão os diferenciados nesta noite, irmão? Aonde estão aqueles que estão com a visão para não contaminar o resto da igreja, mas para anunciar? Tá difícil, tá. Tem gigante, tá. Essa obra tá difícil, mas nós vamos romper e vamos vencer em nome de Jesus. Aleluia. Oh, meu Deus. Caleb tem uma visão diferenciada. Números capítulo 13, versículo 30, diz assim, ó. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdemo-la. E disse ele em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra, irmãos. Que coisa linda, irmãos. Você já imaginou, diante de toda aquela diversidade ali, e a gente vê que Deus dá uma promessa para Caleb, ele tinha 40 anos de idade ali. Certamente, como na vida deste homem, porque quando a gente é fiel, irmãos, quando a gente professa a palavra de Deus, quando a gente é fiel na obra de Deus, Deus nos honra, Deus nos abençoa, Deus prospera na nossa vida, aleluia, porque Ele tem prazer nisso, Ele quer honrar os seus filhos, Ele quer colocar em posições de destaque, Ele quer te levantar, Ele quer abençoar a sua família, Ele quer romper portas por você, aleluia, aleluia. E a gente vê que esse homem, ele herda uma promessa. Números capítulo 14, 24. Todavia meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança, integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Olha a promessa que Deus tem para ele. E você sabe que foi? Demorou um pouquinho. 45 anos, ele tinha 40 quando ele recebe essa promessa. E depois, 45 anos, quem está lá em Hebrom, firme e forte, e ele disse, eu estou firme e forte como o dia da promessa, Paulinho. Eu vou entrar, eu vou conquistar, eu vou alcançar, porque Deus tem essa promessa. Quem tem promessa do Senhor na sua vida aqui hoje, entra na terra prometida, entra naquilo que Deus te deu, avance, meu irmão, aleluia. Vamos colocar de pé, por favor, meus queridos, com a autorização do meu pastor, presidente. Baixe sua cabeça, vamos fazer uma oração. Querido Deus, eterno e maravilhoso Pai, nós estamos aqui diante da Tua igreja, do povo do Senhor escolhido. E os Teus filhos estão aqui diante do Senhor nesta noite, meu Pai, com suas promessas, com suas dificuldades. Alguns estão no vale, meu